E hoje o evangelho do dia é Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão que desejareis ver só o dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, temos o Evangelho na qual trata-nos de apresentar para nós Jesus, o reino de Deus. Esse reino de Deus, ele está no meio de nós. Talvez você possa estar dizendo, como, Padre, o reino de Deus está no meio de nós, sendo que nós vivemos uma situação de conflito, guerras, morte, pandemia, violência, pobreza, injustiça, tantas coisas ruins. Isso é o reino de Deus? Claro que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. Mas Jesus quer dizer que o reino de Deus está entre nós porque Ele está no meio de nós. Jesus é o próprio reino de Deus. Ele veio trazer para nós essa boa nova, né? O anúncio da palavra, anunciar o reino de Deus, e Ele é o próprio reino de Deus. Quando nós estamos em Jesus, vivendo a palavra de Jesus, buscando vivenciar essa experiência com o Senhor, a nossa vida se transforma, a nossa família se transforma, a sociedade se transforma, o mundo se transforma. Então o reino de Deus, ele está no meio de nós, porque o céu começa em nós. O céu começa dentro de nós, através da ação do Espírito Santo que se dá na nossa vida, nos ajudando a superar todas essas dificuldades que vivenciamos. Mas só que muitas vezes nos falta fé, paciência, coragem, temperança, para que nós possamos entender que os tempos que nós estamos vivendo são tempos, digamos assim, oportunos, para que nós possamos buscar Deus. Então Deus, ele quer agir na nossa vida, ele continua agindo e vai continuar agindo. Por isso que há no meio de nós muitas pessoas que são alarmistas, né? Essas pessoas, elas gostam de alarde, do alarme, né? Então é necessário que a gente abra o coração e perceba que, diante de tudo isso que está acontecendo, Deus vai agindo na nossa vida de uma forma na qual Ele está presente. E às vezes nós vamos buscar Jesus, quando lá diz, Jesus está atuando ali, todo mundo corre para cá. Jesus está fazendo milagre ali, todo mundo corre para lá. Não é assim. Jesus, ele está aonde você está. Porque primeiramente o Espírito Santo de Deus mora em você, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo age na sua vida, e a pessoa terceira da Trindade Santa, que é o próprio Deus e Senhor. Então por isso eu preciso entender que Deus age na minha vida a partir do momento que eu deixo esse Deus agir. A partir do momento que eu me abro para que Ele possa então trazer para mim, né, essa confiança, essa alegria, de eu acreditar na possibilidade da conversão, da cura, da libertação nas nossas vidas. Então o reino de Deus está no nosso meio, mas a gente precisa fazer ele ser visível. E a gente só pode fazer o reino de Deus ser visível a partir do momento que eu começo a colocar em prática a vontade de Deus. A partir do momento que eu coloco diante do Senhor e digo aquela frase linda e maravilhosa de Nossa Senhora, eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. E assim será feito. As coisas só mudam a partir do momento que eu me deixo ser conduzido por Deus.
Aí sim, o reino de Deus, ele começa a ser visível através dos nossos tratos um com os outros, através de nos amarmos mutuamente, através de nós praticarmos o bem, obras de caridade, justiça, amor, fraternidade. Isso é o reino de Deus, ele está no meio de nós. Só que nós não conseguimos enxergar isso, porque nós não temos a prática disso. Então, quando começo a praticar as coisas boas na qual Deus me chama a fazer, então eu começo a perceber que o reino de Deus, ele está próximo, está no meio de nós. O próprio Senhor, né, que veio trazer essa boa nova, é o próprio reino, anunciando as maravilhas, para que nós possamos colocar essas maravilhas anunciadas na nossa vida como obras que traduz plenamente o reino de Deus na nossa vida e na vida do nosso irmão. Assim seja. Amém.